Tela cheia e começamos. Top. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, meus irmãos, tudo bem? Mais um dia, né? Mais uma formação da gente na nossa escola missionária, na Escola Pietá. Deixa eu até tirar meu óculos aqui. Não sei se vocês lembram de mim, eu sou o Pedro. A gente estava juntos na nossa última formação. Eu disse que a gente ia estar presencial nessa próxima, mas eu não consegui me organizar. Mas eu prometo, vou mudar meu plano de vida para poder estar mais presente com vocês. E aí, sempre que tiver alguma coisa, que tiver algum imprevisto, a gente vai estar nessas nossas conversas pelo vídeo, tá bom? Então, muito prazer estar aqui com vocês de novo. A gente vai continuar onde a gente parou a formação da vez passada. Vez passada a gente começou o catecismo, a gente introduziu, né, a nossa formação do catecismo, a gente começou a falar sobre o que é o catecismo, de onde ele veio, e a gente falou também um pouquinho sobre as etapas da revelação. Como Deus se revela, como a gente chegou onde a gente chegou, como ele não brotou do nada. E a aula de hoje ela é justamente a continuação dessa parte. Por quê? Se vocês lembram da aula passada, a gente estava falando como Deus se revela. Que Deus se revela para todos nós, que Deus se revela inclusive de duas maneiras principais, pelo mundo criado e pelo mundo do homem. O homem, olhando para dentro de si, olhando para si mesmo, ele consegue chegar em Deus, ele consegue acreditar em Deus, né? A aula de hoje, ela vai ser meio que uma continuação, um complemento disso, que é o seguinte: lembra daquela que eu falei que Deus se revela para a gente? Deus se mostra para a gente, né? Pois é, a gente vai falar sobre a revelação hoje, que é o seguinte: mesmo que seja possível conhecer a Deus pela razão, ou seja, pela cabeça, olhando para o mundo, olhando para dentro da nossa alma, Deus não quis, ele não quis que a gente conhecesse ele dessa forma. Por quê? Porque Deus é muito melhor do que a gente pode imaginar, gente. Deus é muito mais completo, Deus é muito mais poderoso, Deus é muito mais cheio de amor, Deus é muito mais forte, né? Deus é muito mais perfeito do que a nossa mente é capaz de perceber. Tem coisas sobre Deus que a nossa mente jamais seria capaz de perceber, que a nossa mente jamais seria capaz de entender. Por quê? Porque Deus é infinito. E ainda por cima, existem partes da vida de Deus, existem partes, realidades sobre Deus que nós não conseguimos alcançar pela nossa cabeça, que nem eu falei na formação passada. Como é que a gente ia entender, como é que a gente ia perceber que Deus são três pessoas, que nem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não dá para racionalmente chegar nisso. Como é que eu ia entender que Deus quis se encarnar, que Deus quis assumir a vida de Jesus, ou a vida de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias? Como é que depois, né, por exemplo, dentro do nosso carisma, como é que esse Jesus, aquele mesmo Jesus que se encarnou há sei lá quanto, há 2000 anos atrás, esse Jesus está em cada morador de rua, está em cada criancinha que nasce dentro da favela, está em cada mãezinha que está nas favelas, que está tentando encontrar um canto para os filhos, tá? E quanto mais abandonado, quanto mais desprezado, quanto mais feio mesmo, quanto mais fedido, quanto mais pobre, mais é Cristo. Nós não íamos conseguir chegar nisso. Eu estou, inclusive, lendo um livro que fala sobre isso, que é um livro de São Boaventura, ele é um santo franciscano, né? Que fala justamente, por exemplo, a pobreza, a pobreza que nós hoje amamos tanto, né? Que São Francisco amou tanto a pobreza, que ele dizia que ela era a senhora dele, que era a esposa dele, que ele se casou com a pobreza. Mas da onde que ele tirou isso? Como? Onde? Pensem assim comigo, né? Onde no mundo que uma pessoa vai achar que ser pobre é uma coisa boa? Quem acha que isso é bom?
Não é normal achar isso, não é comum pensar dessa forma. Só que sabe quem foi pobre? Jesus. Jesus foi pobre em 3 sentidos. Foi pobre no nascimento dele, foi pobre na vida dele e foi pobre na morte dele. Por quê? Porque Jesus nasceu pobre, ou seja, quando Jesus nasceu, ele não tinha uma cama, ele não tinha um berço, ele não tinha um lugar onde botar a cabeça, ele não tinha nada disso. Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. O que é a manjedoura? É onde os animais comiam. O que foi que cobriu o corpo dele? Foi uma mantinha de maternidade? Botaram uma touquinha na cabeça de Jesus, uma luva para a mão? Não. Jesus foi coberto por alguns panos ali que envolviam o ambiente. Entendeu? Qual foi a casa que Jesus teve? Jesus não tinha uma casa muitas vezes. Por quê? Porque assim que Jesus nasceu, tentaram matar ele, ele teve que fugir para o Egito. Então a Sagrada Família teve que abandonar tudo. Né? Jesus mesmo, quando ele fica mais velho, ele começa a pregar e ele começa a ser um missionário, o que acontece? Ele não tem onde dormir. Muitas vezes ele não tem onde ficar. Né? Tanto que ele diz, eu vou até pegar aqui o evangelho, né? Que é justamente o quê? Calma, vou achar, vai dar tudo certo. Tá, 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 tá. Calma. Agora eu não tô achando, só porque eu quis falar com vocês. Tá aqui, tá aqui. Em Mateus 8, né? Mateus 8:20. No evangelho de Mateus, Jesus diz: as raposas têm covas, as aves do céu têm ninhos. O filho do homem, porém, não tem onde reclinar sua cabeça. Ou seja, Jesus não tinha onde botar a cabeça dele. Ele não tinha onde dormir, muitas vezes. E ele morreu pobre. Por que ele morreu pobre? Porque a crucificação, a morte na cruz, ela é a morte mais humilhante. Deixa eu ver só se o áudio tá de boa. Tá ótimo. Ela é a morte mais humilhante que se pode ter. Jesus, que era Deus, que era rei, que era o rei, que era a pessoa mais importante de todas, ele morreu nu. Não é, por exemplo, nos crucifixos, normalmente tem. Jesus está usando uma tunguinha, né? Uma tanguinha. Mas Jesus não morreu com aquela pequena tanga. Ele morreu nu, 100% nu. Por quê? Porque a crucificação era uma forma de humilhação. Humilhação total. Ele morreu completamente despojado. Ele estava tão pobre, tão esvaziado, tão destruído, que nem aspecto humano ele tinha. O livro de Isaías, que é uma profecia sobre Jesus, vai dizer, né, quando a gente fala do servo sofredor, vai dizer que ele parecia um leproso, que ele nem aspecto humano tinha. Ele foi tão humilhado, tão destruído, tão mexido, que não tinha nem aspecto humano, gente. Quem em sã consciência vai olhar para isso e dizer, isso é uma coisa boa, eu quero isso para a minha vida? Não é normal, não é racional querer isso. Mas Deus vendo que os homens viviam na pobreza, na miséria, ele quis assumir a miséria dos homens. O motivo de nós amarmos a pobreza não é porque a pobreza é boa, mas é porque Deus assumiu a pobreza, porque Deus fez a pobreza boa, porque Deus quis ser pobre. Deus quis ser pobre, o primeiro pobre que escolheu ser pobre por completo, pobre completamente foi Cristo. Só que nós só conseguimos entender isso se nós entendemos a revelação. E o que é a revelação? A revelação é o cumprimento das promessas de Deus para o povo. Lá atrás, quando a gente volta lá na história do Antigo Testamento, a gente vê que existia um homem chamado Abrão, que morava numa cidade chamada Ur, na Mesopotâmia. Esse homem, lá naquela cidade, existiam vários deuses. Vários deuses. Você tinha um deus do fogo, você tinha um deus do vento, você tinha um deus da água, você tinha um deus da fertilidade, tipo Ishtar, que era uma deusa da fertilidade. Você tinha vários deuses. Um deus se chamava Javé. Esse Deus falou com Abrão e disse: sai daí, vai para onde eu vou te mandar, pega tua esposa, Sarai, e eu vou te levar para uma terra prometida. E nessa terra prometida, você vai ter uma descendência tão grande quanto as estrelas do céu. Abrão se torna Abraão, Sarai se torna Sara. A gente diz que aí aconteceu o começo da revelação. O que significa, Pedro? Deus ama a criação. Deus ama o mundo. Deus nos ama. Deus quis se mostrar para nós como Ele é. Deus quis mostrar para nós quem Ele é. Não só como,
Não só, não, eu conheço aqui um Deus na minha cabeça. Não é isso. Não é só um Deus na sua cabeça, é Deus mesmo aparecendo para você dizendo assim: olha, eu sou isso, eu sou essa pessoa, esse sou eu, me conheça, me ame, né? Fique comigo. E aí? E aí começa todo um processo de transmitir essa revelação. Ou seja, começa todo um processo de tipo assim, tá, mas como? Quem é esse Deus? Qual é o nome dele? O que eu tenho que fazer para agradar esse Deus? Porque, por exemplo, os deuses antigos, você tinha que matar pessoas para eles, às vezes. Você tem na história, quando vocês vão, por exemplo, ver em cidades mexicanas que tinham religiões antes do catolicismo, quando estava faltando dinheiro, quando estava faltando é, é, comida, o que as pessoas faziam? Pegavam uma mulher, pegavam uma criança, pegavam alguém, sacrificava para um deus, porque eles acreditavam que, cara, se eu não estou recebendo a minha colheita, se não está dando feijão, se não está vindo arroz, se as minhas vacas estão morrendo, é porque eu fiz alguma coisa para desagradar a Deus. Então, eu tenho que dar um sacrifício de sangue para que ele me perdoe. Nos judeus também era assim, eles não matavam gente, eles matavam bicho. Matava vaca, matava boi, né? Matava passarinhos, né? Que é o sacrifício que inclusive Maria e José dão no templo, né? Só que se esse Deus quer ser conhecido, então eu preciso saber como me relacionar com esse Deus. Eu tenho que saber, cara, onde é que eu descubro onde é que tá isso, onde é que eu me encontro com esse Deus, como é que eu sigo ele, como é que eu sei o nome dele, como é que eu vivo com ele. E aí quando a gente pega a história do povo de Deus, de Abraão até chegar na gente, tem duas coisas na verdade que unem a gente, que é o quê? Basicamente, nós temos as Sagradas Escrituras. Isso aqui é a minha Bíblia, tá? Não dá para ver porque tá apagado, mas tava dizendo assim, Bíblia Sagrada aqui, apagou, porque tá velho já. Mas as Sagradas Escrituras e uma interpretação correta das Escrituras. Por que isso é importante? Vou explicar. Vocês já devem ter parado para pensar que quando duas pessoas leem um livro, né? Quando duas pessoas leem um livro, duas pessoas vão sair com interpretações diferentes. Não, eu achei que a moral do livro era essa. Aí outra pessoa vai dizer, não, eu achei que a moral do livro era essa. Quem tá certo? Quem tá certo? Não tem como saber. Agora, quando a gente está falando de Deus, quando a gente está falando da revelação de Deus se mostrando pra gente, alguém tem que estar certo. Alguém tem que ser a pessoa que pega um livro da Bíblia, que pega isso aqui, abre, lê e diz assim, cara, a interpretação certa é essa. Sempre foi assim. A Bíblia, gente, ela não se interpreta sozinha. Até porque a Bíblia, ela não foi criada, ela não caiu do céu. Deus não jogou a Bíblia do céu no meu colo e disse assim, leia. Não foi assim. A Bíblia, ela demorou séculos para ser compilada. Séculos, 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 séculos. O primeiro livro da Bíblia, que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele só é escrito no ano 65. Jesus morre no ano 33, ou seja, 32 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o primeiro livro do Novo Testamento que é escrito. Então não tinha Novo Testamento ali. Então como é que as pessoas conheciam Deus? Bom, primeiro, a gente precisa entender que é o seguinte. Deus, ele quis deixar escrituras sagradas para o seu povo. Ele quis. Ele quis que Davi escrevesse os 150 salmos. Os 150 salmos foram escritos pelo rei Davi. Ele quis que Salomão escrevesse o livro dos Provérbios. Ele quis que Moisés escrevesse os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que a gente chama de Pentateuco. Né? Os 5 primeiros livros que são... que eu não vou lembrar de cabeça, mas se não me engano é Gênesis, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Se eu não me engano, são esses 5. Eu acho que não, são esses 5. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés.
Muito provavelmente. Deus quis que o profeta Isaías escrevesse as profecias de Isaías. Deus quis que Amós escrevesse as profecias de Amós. Por quê? Por quê? Porque Deus se revela por meio da sua palavra. Não é por meio do texto, não é por meio do que está escrito, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus criou o mundo pela palavra. Quando Deus estava no nada, porque tipo assim, entenda uma coisa, Deus não criou o nada, porque o nada não existe. Deus criou as coisas do nada. Tipo assim, não tinha nada, era tudo preto, não existia nada, e Deus disse assim, faça-se luz. E a luz se fez. Mas como que Deus fez isso? Deus fez isso por meio da palavra. A palavra, quando a gente fala a palavra, a gente está falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo. Deus fez tudo por meio do Verbo. Deus repetiu uma palavra de amor que criou todo este mundo. Tudo que foi criado por amor de Deus, por meio dessa palavra tão amorosa que é o Verbo. A sua vida, meu irmão, você que está aí, você que hoje foi resgatado, você que hoje é missionário, você que é um querido jovem que largou tudo, né, seguindo o conselho de Jesus, você que largou tudo para viver. Deus, desde a eternidade, criou você e ele falou o seu nome. E aí pense no seu nome, Deus criando você, Deus criando a sua alma, querendo que você exista. Mas do mesmo jeito que ele criou você, ele quis criar a terra, ele quis criar o mar, ele quis criar os animais, ele quis criar todo o universo, ele quis criar tudo. E ele cria por meio da palavra. Deus cria por meio da palavra. Por isso que o Evangelho de João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por meio desse Verbo tudo foi criado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que é o Emanuel. O Verbo que é o Emanuel. Esse Verbo, esse Criador de tudo, quis ser transmitido para nós por meio da palavra, por meio da Bíblia, por meio dos livros do Antigo Testamento e do Novo. Então, Pedro, qual é a primeira fonte da revelação? É a Sagrada Escritura. A Bíblia é uma fonte da Sagrada Revelação. Deus se mostra para nós por meio da Bíblia. Pedro, dá um exemplo disso na prática. O Palavra Encarnada. Todos os dias, quando a gente reza o Palavra Encarnada, quando a gente reza com o Evangelho do dia, quando a gente senta para pegar, meditar, ruminar, corrigir a nossa vida de acordo com o que Deus traz, com o que Ele fala, com o que Ele quer para a gente, o que a gente está fazendo? A gente está conhecendo mais de Deus. Deus quer ser conhecido por meio disso. Por isso que São Francisco, por isso que Santo Antônio, por isso que o Padre Pio tinham tanto o hábito de ler as Escrituras. Santo Antônio, que é nosso baluarte, né? Ele é tão conhecido por saber as Escrituras que o pessoal dizia que se todas as Bíblias de todo o mundo queimassem, se não tivesse mais Bíblia nenhuma, se tudo acabasse, se nada existisse, se tudo isso fosse embora, Santo Antônio saberia reescrever a Bíblia de cabeça. Porque ele tinha uma memória que a gente chama de memória fotográfica. Ele era um gênio, ele sabia, ele tinha passagens inteiras da Bíblia decoradas e ele ficava falando para elas. Por isso que São Francisco, quando ele rezava, as pessoas diziam que a principal coisa que ele gostava de fazer era cantar os salmos. E os salmos fazem parte da Bíblia. Por isso que o Padre Pio, a principal forma de oração dele, tirando o terço, porque ele rezava muito o terço, né? E o terço é uma oração bíblica. A principal forma de oração do Padre Pio era rezar com os salmos também. Rezar com a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando Jesus está lá no deserto e ele é tentado pelo demônio, e o demônio diz assim: olha, diz para essas pedras que virem pão, e elas vão virar pão, pula daqui e diz para os anjos te socorrerem, e os anjos vão te socorrer, se ajoelha para mim e eu vou e digo que vai me servir, e eu vou te dar todas as nações desse mundo. Como é que Jesus lida com o demônio? Com a Escritura. Ele diz: não lestes o que foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não lestes o que foi dito, só terás um Senhor, eu sou o teu único Deus, não terá outro Senhor além de mim. Não lestes o que foi dito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus, que é o Verbo, que é quem escreve, né, que é a pessoa divina que escreveu a Bíblia, ele bate de frente com o demônio usando a própria Bíblia. Então, a Bíblia, ela é para nós, sim, uma fonte de revelação. Aqui, nessas páginas, nessas, sei lá, 5.000 páginas, nesses infinitos livros, né? Nesses 73 livros, está
a nossa fé. A nossa fé está aqui. A maneira de conhecer o nosso Deus está aqui. Deus está aqui, nessas páginas, guardado, esperando que você abra e tenha um contato com Ele por meio do Espírito Santo. Que a palavra de Deus se encarne na sua vida. Que você se torne uma palavra encarnada para esse mundo, como os nossos escritos dizem, né? Nós somos chamados a ser palavra encarnada. Nós somos chamados a anunciar a alegria do encontro do ressuscitado. Mas como saber do ressuscitado se eu não sei da história de vida dele? Se eu não sei dele, se eu não escuto dele, se eu não vejo ele quem ele é na história que os apóstolos morreram para contar. Porque os apóstolos morreram por isso aqui. Os apóstolos morreram, deram a vida. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado em X, Paulo foi decapitado, Tomé foi alvejado de flechas, Bartolomeu foi esfolado vivo, arrancaram toda a pele dele, né? André, se eu não me engano, o que aconteceu com André, já falei. Tiago Maior foi decapitado também, se eu não me engano, morreu pela espada, né? Os outros eu não sei. Tem muitos, eu não sei. São 12, eu não sei todos, né? São 13, na verdade. Mas eu não sei da morte de todos. Mas enfim, eles morreram para contar essa história. Menos São João, né? João, o discípulo amado, não morre. Mas ele é torturado. Ele apanha, né? Ele passa fome, ele passa sede. Porque aqui é o primeiro lugar por onde a revelação quis ser transmitida para a gente. Pedro, tá, mas qual é o segundo? Né? Qual é o outro lugar por onde a revelação é transmitida para a gente? Por meio da tradição oral. O que é isso, Pedro? O Evangelho de João vai dizer que... Eu vou só dar uma pausazinha aqui. Volto já. Pronto, voltei. Sim, o Evangelho de João vai dizer que mesmo que todos os livros fossem escritos no mundo, mesmo que todos os livros fossem tipo assim, que se a gente fosse registrar tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, não existiriam livros para conter isso. Ou seja, existem coisas que Jesus falou, certo? Existem coisas que Jesus falou que não estão nos evangelhos. Tcharam! Existem coisas que Jesus ensinou que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E aí? Como é que faz? Né? E aí a gente volta, por exemplo, tipo assim, a Bíblia não caiu do céu. Então, quando não tinha Bíblia, como é que as pessoas tinham acesso a Jesus? Como é que as pessoas sabiam o que era para fazer? Como é que as pessoas sabiam como era para rezar? Como é que as pessoas aprenderam o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso o Pai Nosso ele é apresentado no Evangelho de Mateus e em outros evangelhos também, óbvio. Mas quando não tinha esses evangelhos, como é que as pessoas sabiam rezar o Pai Nosso? E detalhe, o Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou. É a oração mais perfeita que nós temos. Porque é uma oração que veio diretamente de Jesus. Entendeu? Ele que ensinou. Ele disse, olha, quando os discípulos perguntaram como é que a gente reza, Jesus chegou e disse assim, quando vocês forem rezar, falem assim, Pai Nosso. Como que as pessoas sabiam isso se não tinha nada escrito? Pela boca. Pelo que a gente chama de tradição oral. Ou seja, existem certas coisas que não estão diretamente escritas na Bíblia, que não estão abertamente escritas na Bíblia, certo? Mas que os católicos, que os cristãos acreditavam desde os tempos de Jesus. Até porque a Bíblia, ela é uma fonte de revelação, mas ela não é a única. Pedro, como é que tu sabe disso? Procure na Bíblia um versículo que diga que ela é a única fonte de revelação. Você não vai achar, porque não tem. Na verdade, o que tem é o contrário. Se eu não me engano, eu não vou saber de cabeça aqui. É na carta de São Paulo a Timóteo, que ele diz assim: guarde tudo o que eu te ensinei, seja a viva voz ou por palavra escrita. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo que nem tudo que ele escreve que a revelação não é tudo que ele escreve. É tudo que ele escreve e também tudo que ele ensina. Pedro, mas aí, por exemplo, todo mundo que segue Jesus, tudo que a pessoa fala é revelação? Não. Quem são as... Porque se fosse por isso, eu estava falando revelação agora, né? Mas eu não posso fazer isso. Quem são as pessoas que guardaram a revelação? Quem foram as pessoas que receberam de Jesus a missão de continuar essa evangelização? Os 12 apóstolos. Foram eles. Por quê?
Porque Deus deu a autoridade para eles de continuarem essa apresentação da revelação. Foi para eles, é deles essa missão. Eles receberam, é uma graça deles. Pedro, quando é que a revelação acaba? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a revelação não continua, certo? Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, nós já sabemos. A gente já sabe tudo que precisa, tudo que é necessário para a gente se salvar sobre Deus, nós já sabemos. A Igreja Católica já tem esse conhecimento. Não tem que ir atrás. É por isso que, inclusive, a gente não precisa ir para outras religiões, certo? Mas, Pedro, onde é que a revelação acabou? Quando que ela acabou? Na morte do último apóstolo, na morte de São João, que aconteceu ali entre o ano 90, 98, 100, 108, por aí, certo? Quando morre o primeiro apóstolo, ou o último apóstolo, quando o último deles morre, a revelação acabou. A obra da revelação acabou. Pedro, por que São João foi o último a morrer? Porque ele tinha que escrever o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? O Apocalipse é escrito ali perto do ano 100. São João morre beirando 100 anos, né? Porque ele nasceu mais ou menos ali na mesma época de Jesus. Jesus nasce no ano 0, né? Ele não nasce no ano 0, tá? Historicamente falando, ele nasceu entre o ano 1 e 2. Mas isso é um erro, acontece. Mas assim, a história começa com Jesus. A gente divide a história em antes e depois de Cristo. Se Jesus nasceu no ano 0, São João nasceu mais ou menos ali naquele tempo. Jesus morre no ano 33. Ou seja, São João devia ter mais ou menos seus 20, seus 30 e poucos anos quando Jesus morre. No ano 100, João está perto de 100. Ele é o apóstolo mais velho. Quando ele morre, a revelação acaba. Então, Pedro, os apóstolos, qual era a missão deles? A missão dos apóstolos era guardar tudo que Jesus tinha ensinado. Tudo que ele tinha ensinado. E transmitir isso para as pessoas. Apóstolo vem do grego apóstolon, que significa enviado. No Palavra Encarnada de hoje, eu estou gravando isso na quinta. Quinta? Desculpa, eu sou pai de criança nova, eu não sei os dias. Mas, quinta. No dia de hoje, a gente está falando dos apóstolos. Enfim, eu não sei se é o Palavra Encarnada de hoje que fala dos apóstolos, eu estou confuso. Mas os apóstolos são aqueles que são enviados. Jesus é o enviado do Pai. Apóstolo significa isso, enviado. E qual era a missão deles? Tudo que Jesus falou, tudo que ele ensinou, eles tinham que guardar e transmitir, proteger e levar para outras pessoas. Ou seja, Jesus falou tudo. Né? Aí é um outro ponto do porquê que não faz sentido você depender só da Bíblia. Porque Jesus não escreveu nada. As escrituras, elas levavam para Jesus. Os profetas, tanto que ele fala, os profetas falaram de mim. Eu vim cumprir os profetas e a lei. Jesus fala isso. Só que o que ele falou depois não estava escrito. Jesus não deixou nada escrito. Jesus não disse assim, olha, tá aqui, eu vou escrever uma Bíblia. Ele não disse isso. Ele disse o quê? Eu vou fazer uma igreja. Eu vou fundar uma igreja. E essa igreja vai ser comandada por um cara chamado Pedro. E esse Pedro vai ter autoridade para perdoar os pecados, vai ter autoridade para transmitir o meu ensinamento, vai ter autoridade para falar de mim para as pessoas. Esse Pedro. Não é a Bíblia. É o Pedro. E depois a Bíblia veio. Porque eles andam juntos. Porque são os apóstolos as únicas pessoas que têm a autoridade de interpretar os ensinamentos de Jesus e as Sagradas Escrituras. Porque quando Jesus está perto de subir para os céus, quando Jesus está perto de ser, a gente chama da ascensão de Jesus, ele diz assim, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês e o Espírito Santo vai lembrar tudo que eu ensinei, porque agora vocês não lembram. Vocês não lembram disso, mas o Espírito Santo vai lembrar tudo que eu ensinei para vocês e um pouquinho mais. Vocês vão ter acesso a tudo isso. E aí, quando vocês tiverem acesso a tudo isso, vocês vão explicar isso para outras pessoas. E aí, o que acontece? Quando tem Pentecostes e o Espírito Santo desce, os discípulos começam a entender as Escrituras. E o que acontece? Pedro, ele prega para 3.000 pessoas e ele explica as Escrituras para essas pessoas. Ele diz assim, olha, galera, é o seguinte, sabe os profetas? Pois é, esses profetas estavam falando desse Jesus. Esse Jesus aqui que vocês mataram, que vocês crucificaram, que todo mundo aqui sabe, porque Pedro nos Atos dos Apóstolos diz, né? Todo mundo aqui sabe o que aconteceu nos últimos dias. Mataram Jesus. Vocês mataram Jesus. Mas esse Jesus, ele era anunciado pelas Escrituras. Então, o que Pedro está fazendo? Pedro recebeu do Espírito Santo uma capacidade extraordinária de explicar a fé.
uma capacidade sobrenatural, uma capacidade que não era dele. E aí, quando ele recebe essa capacidade, ele começa a lembrar de tudo que envolve a fé para poder transmitir para as pessoas, pela voz, né? Não pela letra. Ele não escreveu naquele momento, a carta de Pedro não tinha sido escrita, porque Pedro escreve cartas depois, né? Ele lembrou pela mente, e ele transmitiu pela voz. Então, esse é o segundo pilar da nossa revelação. É o segundo caminho por onde a revelação se transmite, por meio da tradição. Tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, seja de forma escrita, seja de forma oral, ou seja, o que eles ensinaram, o que os apóstolos ensinaram e o que os cristãos continuaram fazendo. É daí que vem, por exemplo, o culto aos santos. É daí que vem a devoção de Nossa Senhora como Mãe de Deus. É daí que vem a primeira oração a Nossa Senhora, que é a oração que a gente chama de sob a vossa proteção, né? Que não sei se vocês já rezaram essa oração, mas ela é muito bonita. Sob a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades. E eu esqueci o restinho final. Mas o nome dela em latim é subtum, né? Subtum presidium, que é sob a vossa proteção. A vossa proteção recorremos, né? Então, assim, se você um dia, sendo muito sincero, porque isso é muito normal, você olhar e falar, cara, eu não sei onde na Bíblia está dizendo essa crença católica aqui, por exemplo, que Maria foi assunta aos céus, que Maria subiu ao céu de corpo e alma. Onde é que está dizendo isso na Bíblia? Não tem. Não está falando isso explicitamente, assim, literalmente com essas palavras, não tem. Mas é que tá. Um católico não precisa que tudo esteja literalmente na Bíblia. A gente precisa do quê? A gente precisa que exista uma base dentro da tradição e que os primeiros cristãos, que são aqueles que vieram diretamente depois de Cristo, acreditem nisso. Entendeu? Então, assim, essa é a nossa fé. Nossa fé não é uma fé biblista, não é uma fé que se baseia apenas e somente na Bíblia. Beleza? E aí, qual é E aí, tipo assim, vocês podem até me perguntar, né? Pedro, beleza, mas os 12 apóstolos morreram. Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe o que é tradição e o que não é? Como é que eu sei de onde que veio, para onde que vai? Como é que eu chego nisso, bicho? Porque São Pedro morreu há 2000 anos atrás, eu não sei onde ele está. São João morreu há 2000 anos atrás, eu não sei onde ele está. Como é que eu sei o que é e o que não é tradição? É simples, porque os apóstolos sabiam que eles iam morrer. E do mesmo jeito que os apóstolos sabiam que eles iam morrer, Jesus também sabia. Então Jesus deu para os apóstolos um poder chamado sucessão apostólica. Não sei se vocês já viram o Edwin, né? O Edwin às vezes fala que tal bispo é um sucessor de João, né? É um sucessor de João, é um sucessor de Tiago, é um sucessor de André. O que isso significa? Como os apóstolos sabiam que eles iam morrer, mas eles sabiam que a missão deles tinha que ser continuada, eles sabiam que eles iam ter que passar isso para alguém. Então, quando eles encontravam homens bons de virtude, homens que podiam continuar a missão deles, o que eles faziam? Eles faziam com que aquele apóstolo se tornasse o sucessor deles. Hoje a gente chama isso de quê? Bispo. Os bispos, Dom Gregório, nosso bispo, é um exemplo. Dom José Antônio, nosso arcebispo emérito, é um exemplo. Dom Rosalvo, né? Dom Júlio César, Dom Valdemir, enfim, Dom Arani, né, o que é cardeal lá do Rio de Janeiro, e tantos outros padres maravilhosos, né, e bispos, né, todo bispo é padre, tantos bispos maravilhosos que são muito próximos da gente, eles são os sucessores dos apóstolos. A missão deles é continuar o que os apóstolos fizeram. Então, Pedro, diante de um bispo, qual é a nossa postura? Como é que um membro lumen deve se portar diante de um bispo? Gente, com todo o amor do mundo, é nosso pai, é como se fosse um pai. É como se eu estivesse vendo São João na minha frente, entendeu? A gente tem a oportunidade de conversar com o bispo, gente. Da onde, como que isso acontece, entendeu? Como que a gente faz isso? Como que Dom José Antônio se importa tanto com a gente? Num ponto em que ele pergunta sobre a Thaís, sobre a Radassa, né? sobre a gente. Como é que Dom Gregório se importa tanto com a gente, a ponto de conversar com a gente, a ponto de saber o nome de vocês, irmãos, de saber o nome de alguns missionários, de conversar com o Edwin, de se preocupar com as nossas necessidades e tantos outros bispos. Eu não sei o nome de todos os nossos bispos, né? São muitos. Mas, por exemplo, um outro exemplo, Dom Guido.
Tava tentando lembrar dele, pô. Eu quase esqueci, né? Dom Guido, nosso bispo lá de Paulo Afonso. Como pode um sucessor de um apóstolo, um homem que foi escolhido por Deus para continuar o caminho que Pedro fez, que Paulo fez, que Tiago fez, que André fez, que Bartolomeu fez, que o outro Tiago fez, que Judas Tadeu fez? Como é que pode um homem desses se mostrar tão presente na nossa vida? É o amor de Deus, entendeu? É o amor de Deus. O amor de Deus é isso. Porque nós somos os menores, mas os nossos pais na fé, que são os nossos bispos, estão aqui com a gente, conversam com a gente, se importam com você, meu irmão. Querem saber de você, minha irmã. Isso é muito doido, isso não é normal, sabe? Isso é muito doido, muito doido. Então, esses bispos que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, certo? O Papa Francisco, quem foi que veio antes do Papa Francisco? Papa Bento XVI. Antes do Papa Bento, Papa João Paulo II. Antes do João Paulo II, João Paulo I. Né? E aí a gente consegue voltar. Aí teve Paulo VI, teve São João XXIII, vai voltando, Papa, Pio XII, parararararará. Quando você começa, aí quando você está chegando perto de Jesus, começa Cleto, Clemente, Lino, Pedro. São 253 ou são 252, eu acho. Enfim, são mais de 200 papas. Não teve uma pessoa que quebrou. De Pedro até Francisco, eu falei isso na formação passada, de Pedro até Francisco é uma reta. Por quê? Porque o Papa é o sucessor de Pedro. Certo? Pedro, dá para saber quem é o sucessor de João? Não dá, porque faz muito tempo. Agora, o papado, o Papa, ele é especial. Ele é especial. A gente vai falar sobre o Papa mais tarde, né? A gente vai ter outras formações para falar sobre o Papa, explicar como é que funciona, o amor que a gente tem que ter por ele, como é que funciona, né? Nossa relação com o Santo Padre. Vixe, Maria, tá tendo uma coisa aqui em casa. Enfim, rezem aí pela pessoa, é um carro que tá cantando pneu. Mas enfim, a gente vai entender sobre tudo isso. Mas o Papa, ele é uma prova viva de que os apóstolos deixaram sucessores. Tanto que se a gente vai lá em Roma, né? Não sei, talvez um dia vocês sejam enviados para Roma, né? Imagina, vai ter ano que vem, a gente vai ter o encontro com, eu não lembro o nome, mas se eu não me engano é Encontro Mundial com os Pobres, né? Que vai ser lá em Roma, que a gente vai ter o Frei Hans, o Nelson, da Fazenda da Esperança, várias outras comunidades. Talvez algum de vocês seja enviado em missão e tenha a oportunidade de ver o túmulo de São Pedro, né? Debaixo da Basílica de São Pedro, tá lá, os ossos de São Pedro. Tá lá, tá dizendo assim, aqui jaz Pedro. Pedro morreu aqui, porque Pedro morreu em Roma. E ele deixou um sucessor, foi Lino. Então, só resumindo, né? Nós recebemos de Deus 2 caminhos básicos, 3 caminhos, na verdade, de conhecê-lo. Certo? Quais foram esses 3 caminhos? A Sagrada Escritura, a tradição oral e o magistério. O que é o magistério, Pedro? É de um jeito muito resumido, né? É o conjunto de ensinamentos dos bispos e dos papas em todos os séculos, especialmente do Papa. É isso. É a maneira como os papas ensinam, é a maneira como os bispos ensinam. Pedro, todo mundo, todos os bispos ensinam do mesmo jeito e tudo que eles falam é magistério? Não, isso não, mas não dá tempo de eu explicar aqui. Só que, no geral, quando um papa ensina e quando um bispo ensina em comunhão com o papa, ou seja, quando o bispo está falando uma coisa que o papa falou, a gente está diante do magistério, certo? Isso tanto do atual como do passado. Eles estão sempre em comunhão. E Pedro, diante do magistério, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Obedecer. Nós sempre temos que obedecer o magistério. Em graus diferentes. Não dá tempo de eu explicar. É muito longo. Mas aí a gente já entra numa coisa que é muito importante, que é o seguinte, gente, não dá para ter uma postura de briga com o bispo. Né? Não deixem que isso nunca entre no coração de vocês. Isso não é o jeito Lumen. Nós não pegamos briga com o bispo. Meu Deus, é bater no meu pai. Eu não vou fazer isso. E outra, que eu não sei como é que você tá, meu irmão, não sei como é que você tá, minha irmã, não sei como é o seu coração com isso, mas nunca, sob hipótese nenhuma, fale mal do Papa. Não faça isso.
Não faça isso. Nem deixe que isso entre no seu coração. O Papa Francisco, para nós, ele é a voz amorosa de Deus. Ele é a doce face de Cristo na terra. Quando eu amo o Papa Francisco, eu amo Cristo. Não dá para estar na igreja, isso inclusive é um pecado muito grave, que a gente chama de pecado de cisma. É um pecado que quebra a nossa comunhão com a igreja. Não dá para estar na igreja e não estar em comunhão com o Santo Padre. Não dá. Não dá. Certo? Então, nós somos chamados a fazer o quê? Rezar pelo Santo Padre, amá-lo e estudar o que ele escreve. Estudar o que o Santo Padre ensina. Estar atentos ao coração dele, às necessidades dele, o que ele precisa, o que ele quer, o que o coração dele sangra hoje. Então, por exemplo, aqui um exemplo muito prático. A gente teve, o Papa Francisco, ele combate muito abusos sexuais dentro da igreja. Ele combate muito isso, ele odeia isso, e ele faz de tudo para tirar isso. O que ele fez? Ele reuniu uma comissão de teólogos, de padres, de leigos, para que a gente tivesse critérios de como lidar com pessoas maiores de idade e menores de idade na igreja. Ele disse assim, ó, tá aqui, é assim que tem que se comportar. Todos os bispos têm que fazer isso nas suas igrejas. Aí Dom Gregório, que é o nosso bispo, pegou e fez o quê? Criou a nossa versão disso. O que o Lumen faz diante disso? O Lumen briga. O Lumen lê e diz assim, não, isso aqui é muito exigente. Não, isso aqui é muito difícil. Não, como é que a gente vai fazer isso aqui? Não. A primeira coisa é, cara, o meu bispo escreveu isso. O Papa escreveu isso. Se eu não sigo, eu estou quebrando comunhão com o meu Papa. Não é uma coisinha, tipo assim, não é uma besteira como, com quem que você vai votar para prefeito? Não é uma besteira dessas, entendeu? É muito mais sério. Porque o próprio Jesus disse, quem escuta vocês, me escuta. Quem rejeita vocês, me rejeita. Então, rejeitar um apóstolo, rejeitar o Papa, que é o sucessor de Pedro, é rejeitar Jesus. É tipo Mateus 25. É que nem eu estar passando na rua e ter o Nelson, né, que é o meu Jesus abandonado, que está sempre aqui, e eu ignorar ele, eu cuspir na cara dele. É ridículo. Não faz o menor sentido. Entendeu? Então, só pra gente fechar, né? Eu acho que a gente já deu... Caraca, essa aula tá grande, foi mal. Deu um bom tempo de aula. Mas só pra gente fechar essa aula e eu já gravar o exercício dirigido de vocês, né? Deus se revela por meio da Bíblia, por meio do magistério, que é o ensinamento dos papas e dos bispos, quando estão em comunhão, e por meio da tradição, aquilo que os apóstolos ensinaram e que os bispos guardaram pela vida toda. Beleza, galera? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre revelação, só que de uma outra forma, de um outro jeito. Eu vejo vocês lá. Deus abençoe. Um cheiro. Se Deus quiser, na próxima vez vai ser presencial, aí eu posso conhecer vocês, abraçar, tirar dúvidas, enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me alonguei muito, mas é isso, tá? Deus abençoe e tamo junto. Valeu!